Aleluia, louvado seja Deus, Senhor, nesse momento, entre na tua presença. Te peço, meu Pai amado, que o Senhor venha usar o vaso, meu Deus, que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo em nossas vidas. Te peço a tua graça, Senhor, a tua direção. Ó Santo Deus, que essa palavra venha falar aos corações daqueles que ouvem, aqui dentro e lá fora. Deus Santo, porque o Senhor está às portas, está voltando. Nós precisamos acordar para a verdade. Precisamos, Jesus, te seguir mais de perto. Assim continua conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela vitória. Amém, Jesus. Irmãos, o título dessa mensagem é O Sinal de Jonas. O Sinal de Jonas é o título desta palavra, desta mensagem nessa noite. O homem procura muitos sinais, anda em busca de sinais, mas os sinais que Deus nos mostra nessa noite está escrito aqui. Diz assim, versículo 38 do Mateus 12. Quero deixar aqui o endereço da nossa igreja, ministério Porta das Ovelhas, na Rua Industrial Primeira 273. E se você ouve o som, se você ouve essa mensagem, se você ouve essa palavra, venha ver de perto, porque é uma igreja que prega a palavra de Deus. Nós não buscamos arrodeio, não fazemos arrodeio, mas o Senhor fala aos nossos corações. Diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Aleluia, Deus. Mas ele lhe respondeu e disse: ó geração má e adúltera, pede um sinal? Porém, não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Louvado seja Deus. Até aqui, irmãos. Então, vamos meditar na palavra do Senhor. O sinal está na nossa frente. Jesus, irmãos, ali no seu trabalho, no seu ministério, rodeado de muita gente. Aleluia, Jesus. E ele se deparava num certo lugar. E quando ele viu a multidão cercava, como sempre a multidão cercava. Isso demonstra que se nós buscarmos ao Senhor, se nós estivermos na presença de Deus, se nós procurar fazer como Deus tem nos mandado, nós não precisamos fazer muitas coisas para que Deus venha trazer o povo. Porque Jesus, ele apenas pregava a palavra e o povo procurava segui-la de perto. É verdade. Nós vemos que Jesus muitas vezes, quantas vezes ele se aposentava do povo para orar mais afastado, para estar sós, ele e Deus e os seus discípulos. Deus fiel. Mas quando ele olhava para os lados, estava cheio de gente. A multidão era terrível. E muitas vezes Jesus não podia nem se mexer de um lado para o outro, porque a multidão cercava de uma tal forma que oprimia a pessoa, e o discípulo ficava ali reprimido no meio da multidão, irmãos. Isso é maravilhoso, mas por outro lado é terrível para nós. Se hoje levantasse alguém que buscasse ao Senhor da forma que Jesus buscava naquele tempo, e Jesus viesse usar essas pessoas,
da forma que Jesus era usado, essa pessoa ia viver má quando ela saísse na rua. Porque o povo está da mesma forma, querendo um sinal. O povo quer ver, o povo quer alimentar-se do pão espiritual, mas eles não querem buscar o pão espiritual, eles não querem buscar a Deus. Eles querem viver, mas eles não querem fazer acontecer. Então é difícil, mas Jesus entendia como todos nós não devemos entender essas coisas. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus e não fomos chamados para criticar ou para afastar ou para matar alguém, mas nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que? A verdade. Quantas vezes Jesus disse: eu vim trazer a verdade, eu vim trazer a verdade, e o povo não entendia o que era a verdade. E nós estamos aqui para trazer a verdade. Mas o povo queria um sinal. Sinal de quê, irmão? Se o sinal estava bem na frente da multidão. O sinal que Deus enviou para o mundo e para os próprios fariseus, que eles estavam esperando o Messias, irmão. Eles estavam esperando o Messias. Glória a Deus. E queria ainda um sinal. Um sinal de quê? De Deus para eles. Por isso Jesus disse: vocês pedem um sinal? Se vocês não ouvem a palavra, se vocês não ouvem quem está mostrando para vocês quem sou, então como é que vocês querem um sinal? Quantas vezes, irmão, nós queremos um sinal? E o sinal está na nossa frente. O sinal está na nossa frente. Só precisamos abrir os olhos. Só precisamos abrir o coração para ver o sinal de Deus. Porque o próprio Deus, Ele é o nosso sinal. O próprio Jesus é o nosso sinal. O sinal da salvação para o mundo hoje é Cristo. Não é dinheiro, e não é vida abundante, não é vida regalada. O sinal para o ser humano que o ser humano precisa é de Deus, simplesmente de Deus. Se buscares ao Senhor de todo o vosso coração, Ele se deixa achar. Essa é a promessa dele para todos nós. Então Jesus, olhando para a multidão, disse: não vai ser dado um sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Então, irmãos, qual foi o sinal do profeta Jonas? O profeta Jonas não foi enviado para uma cidade para pregar, mostrar a salvação para aquele povo. Aquele povo estava destinado à destruição. Totalmente. Se eles não ouvissem a palavra do profeta Jonas, eles estavam destinados a ser destruídos, toda a nação, pois essa era o mandato de Deus. Vai, Jonas, pregar para Nínive e fala a minha palavra. Se eles não se arrependerem, eu vou destruir todos eles. E Deus, irmãos, faz acontecer. O que Ele manda, o que Ele promete, Ele faz. Se Ele falar para alguém se arrepender dos seus maus caminhos, e essa pessoa se arrepender dos seus maus caminhos, o que é que Ele diz na sua palavra? Que Ele também se arrepende do que Ele tinha prometido. Então Ele volta atrás e não faz o que Ele tinha prometido de fazer. Mas ao contrário, da mesma forma, se as pessoas, muitas vezes, Deus promete uma bênção e as pessoas desviam dos caminhos do Senhor. Deus tinha prometido, mas não vai fazer, porque as pessoas saíram do caminho. Perde a bênção de Deus. E o sinal para as nossas vidas é Cristo Jesus. Jonas era o sinal para aquele povo. Jonas, ele era o único sinal que Deus enviou para Nínive e para toda aquela nação.
quando Jonas começou a pregar, o que aconteceu? O povo se arrependeu dos seus pecados. E Deus também não fez o que ele tinha prometido, que ia destruir. E Deus voltou atrás na sua promessa e não fez acontecer o que ele tinha prometido para a cidade de Nínive. Essa palavra é tão boa que eu já disse, Deus não faz volta atrás. Claro que ele volta atrás. Volta atrás. A gente não conhece a Bíblia e fala isso. Aleluia. O que Deus não volta atrás, que a Bíblia fala, é que ele não se arrepende da sua essência. A sua essência, se arrepender que nem nós se arrependemos? Não. Mas voltar atrás do que ele tinha prometido, se para aquilo a qual ele tinha ordenado mudar de ideia. Se Deus prometer para uma nação, ou para alguém individualmente, que ia fazer se as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, Deus volta atrás e não faz o que ele tinha prometido, de matar, de destruir. Porque Deus é amor, irmão, e ele prefere agir com amor. Ele prefere salvar o indivíduo ou a nação. Isso é o que Deus faz, porque o nosso Deus, ele jamais vai contradizer a sua palavra. Nós temos que observar que Deus não contradiz a sua palavra. Ele promete e faz, se não houver mudança. Mas se houver mudança, ele volta atrás. E Jonas era o sinal para aquele povo. Então, irmãos, Jesus era o sinal para os fariseus. Eles queriam um sinal se o sinal estava na sua frente. Jesus, antes que ele viesse apresentar-se ao mundo, quem Deus enviou antes dele para trazer e mostrar o caminho da verdade? João Batista, irmãos. João Batista, ele veio para mostrar para o povo de Israel que Jesus era o Messias. Mas mesmo assim, o povo de Israel não quiseram ver. Eles não quiseram ver quem era João, quem era o Messias. Não quiseram ver nem quem era João, que era o enviado de Deus para trazer, mostrar a verdade, que era o Messias que estava chegando. E ele veio abrir os caminhos para que o povo visse, e quando Jesus começasse seu ministério, já estivesse sabendo que aquele era o Messias enviado de Deus para o povo de Israel. Mas o povo de Israel, eles estavam cegos e continuaram sendo cegos e não quiseram ver. Existem dois tipos de cego, né, irmãos? Existe o cego que é cego porque não pode ver, mas tem o cego que é cego porque ele não quer ver. Quantas vezes, às vezes, nós pregamos e mostramos o caminho da verdade, mas alguém não quer ver. E se não quer ver, não é problema de Deus e nem tampouco de quem anuncia. O problema é de quem não quer ver, de quem está na frente e não quer receber o sinal. Mas querem ver Deus fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mas Deus faz sim. É só mudar de ideia. É só receber o sinal de Deus. Procurar enxergar o sinal que Deus está aí, irmãos. Ele está aí para fazer. Deus é um Deus de paz, um Deus de amor. Ele veio para trazer a salvação e não maldição para a humanidade. É a humanidade que si própria se coloca no lugar de maldição. Então nós vemos que a palavra de Deus é o maior sinal para as nossas vidas. Jonas foi o sinal para os ninivitas. Jesus foi o sinal para os fariseus. E hoje está sendo um sinal para nós também. Quantas pessoas estão ouvindo este evangelho? Quantas pessoas estão vendo e ouvindo o evangelho? Mas alguns estão ouvindo e outros viram as costas. Irmãos, nós temos que ver e prestar atenção. Quando Deus mandou destruir a terra com água a primeira vez, Deus deixa um sinal. E Deus, o sinal para aquele povo era arrependimento. A arca,
A arca estava lá na sua frente. E Noé todo dia anunciava: arrependei-vos, porque o Senhor Deus vai destruir a terra com água. O povo não deram ouvido à palavra do homem de Deus, Noé, porque naquele tempo não chovia, e eles pensavam que Noé, por causa da sua idade, já estava uns 600 anos da sua idade, mas ele não estava velho. Naquele tempo o povo vivia muito. Hoje que cada um vive mais do que 80 anos, que a Bíblia diz que vive 70 anos, e alguns por sua robustez chegam a 80. Mas isso é agora, é na nossa época. Mas naquele tempo os homens viviam até 900 anos. E foi prova que Noé, irmão, depois disso viveu mais 350 anos depois do dilúvio. Então ele viveu 950 anos, quase o tanto de Metusalém, que viveu 969 anos. Então viveu bastante. Noé estava ainda na sua juventude, 600 anos. E ele dizia: arrependei-vos, porque Deus vai destruir o mundo com água. Aleluia. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrerem. É verdade, meu. E o povo não dava ouvido. Está hoje, mas igualzinho. Mas eu fico pensando, quantas vezes nós pregamos, mostramos a verdade, dizendo que Deus vai destruir o mundo, não com água hoje, mas Deus vai destruir com fogo, que é pior ainda. Ele vai derrubar dos céus, irmãos. A Bíblia, se você for ler em Apocalipse, está lá, o sinal está aqui, ó, está aqui dentro da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e tudo que está aqui se cumpre. Às vezes as pessoas não prestam atenção no que está escrito na palavra. Certo feito, quando os discípulos, quando Jesus vinha de um lugar para entrar em Jerusalém, já estava chegando, faltava uma pequena distância, talvez 1 quilômetro menos ainda. Jesus olhou para o discípulo e disse: olha, vai em tal lugar assim, lá vai ter uma jumenta com um filhote de jumenta. Desata um jumentinho e traz para mim. E se alguém perguntar por que ele está fazendo isso, diga que o Senhor está precisando dele. Então os discípulos foram. E quando os discípulos foram, que pegaram, acharam, desataram o jumentinho, e trouxeram. Quando o dono viu, ele perguntou: mas o que vocês estão fazendo? Ele disse: não, é porque o mestre, quando eu pedi emprestado o seu jumentinho, nós vamos levar e já nós vamos devolver de volta. E os discípulos levaram o jumentinho. Quando chegou aonde estava Jesus, Jesus se montou no jumento e entrou em Jerusalém montado num jumentinho, filho de jumenta. Aqui que não tinha ainda ninguém montado nesse jumento. Tudo para se cumprir. Um sinal. Quem é que botou no animal como mudou para ficar em cima? Pois é. E os discípulos não entenderam. Eles não entenderam, mas eles disseram: mas me diga uma coisa, Jesus veio há tantos tempos de longe andando a pé, e agora já está chegando, manda buscar uma jumenta, um jumentinho, mas eles não sabiam que era para cumprir as escrituras. Então tudo que está escrito nas escrituras, irmão, tem que ser cumprido. Pode ver em Zacarias que está escrito lá sobre o jumentinho, e Jesus cumpriu as escrituras. Então o sinal é porque os fariseus e os saduceus, eles não procuravam ler as escrituras e entender, porque tudo o que Jesus fez estava escrito e está escrito ainda, não foi tirado. Estava escrito, e eles acho que eles estudavam a Bíblia de cabeça para baixo assim, acho que não entendia, né, irmão? Porque quem lê a Bíblia e procura entender direitinho, se lê direito, vai entender. Porque não é difícil, é fácil de entender. Eles são soberbos, eles querem só riqueza e bem-estar, só isso que eles É igual a muitos que tem por aí. O povo que é assim, só acredita em coisas grandes, não acredita. Jesus veio no jumentinho, porque esse cara não estava de outro. Ele confundiu todo mundo, senão eu vou tentar no jumentinho para ver se os caras me entendem. E mesmo assim, não quiseram entender. Não é que eles não entendiam, mas eles não queriam entender. Não queria entender.
quando Jesus dizia, eu e o Pai, nós somos um. Ah, não, esse homem está blasfemando, está se fazendo igual a Deus. Irmãos, Jesus é o nosso Deus. Mas Jesus, quando ele foi levado à presença de Pilatos, que Pilatos interrogou, Jesus falou bem claro para ele, olha, vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, à direita do seu Pai, à direita de meu Pai. E ele disse, para que precisamos mais de confirmação que ele está blasfemando? Então é isso que os fariseus diziam, é isso que os hipócritas diziam, porque eles não queriam ver a palavra, eles não queriam ver que Jesus era o enviado de Deus, o Messias. E até hoje, irmãos, estão esperando o Messias. Até hoje estão cegos. Se chegar alguém lá e pregar o Evangelho, como nós pregamos aqui, ainda vai ser também morto. Porque o povo de Israel, talvez alguns que já se salvaram, talvez vão ouvir, ou querer ouvir e parar para meditar no que estão pregando. Mas se não for assim, eles não vão querer ouvir a palavra de Deus. Então, nós também somos um sinal para o mundo. Nós somos um sinal para o mundo hoje, porque Jesus vai salvar muitas pessoas através da igreja. A igreja é um sinal que Jesus deixou no mundo, para que a humanidade possa chegar a Ele através da igreja. Quem não vir para a igreja e não se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, rejeitando assim como os fariseus fizeram, vai ser destruído naquele dia. Mas enquanto não for esse dia determinado por Deus, você ainda tem a oportunidade de se salvar, porque as portas estão abertas. Aleluia. O caminho que leva para a salvação está aberto. Todos podem ver, todos podem enxergar e todos podem entrar por ele. Todos podem entrar e sair, porque Jesus é a porta. A igreja é um simbolismo da arca de Noé. É um simbolismo também de quando Jesus estava na terra. Quando Jesus estava na terra, Jesus era um sinal para o povo. Mas Jesus foi para o céu, deixou o Evangelho, a sua palavra para nós, os crentes, os salvos em Cristo, que estão na igreja. Então a igreja agora é o único sinal que Jesus deixou, para que cada um possa abrir os seus olhos e enxergar que Jesus está chamando, que Jesus está deixando e dando tempo para que as pessoas possam enxergar o sinal que ele deixou na terra. Ainda o sinal está de pé. Quem quiser ser salvo, as portas estão abertas. Não adianta você querer se esconder de trás de muitas coisas, filosofias e etc. Porque você não vai se esconder da presença de Deus. Então, irmãos, vamos prestar atenção. Você que nos ouve nessa noite, você que está, não sei, do outro lado, aonde esse som vai chegar, aonde essa palavra vai chegar, através da web. Então, medita e vê que a porta está aberta, o sinal ainda está de pé para você se salvar. Porque vai chegar um momento em que você não vai mais ter essa oportunidade. Você não vai ter mais esse sinal. As portas estão para fechar. As portas estão para se fechar. Depois que se fechar essa porta, você não vai mais poder entrar. O povo da época de Noé, quando Deus mandou a chuva para matar todo mundo, que começou a cair a chuva, que eles viram que era verdade, o que eles fizeram? Correram para a arca e pediram para Noé abrir a porta. Mas Noé disse, não, eu não posso abrir, porque a porta foi fechada por Deus.
Deus já mostrou para vocês que vocês precisariam dele. Deus avisou, vocês não quiseram, agora é tarde. Assim é o dia de hoje. Assim nós estamos no mesmo sistema quando o povo rejeitava o que Noé pregava. E hoje você tem aceitado o que os crentes pregam? Você tem dado ouvido o que os crentes pregam? Os crentes que são verdadeiros, que pregam a mensagem de Deus, igual João Batista. João Batista pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Nós pregamos também: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Nós não pregamos dinheiro, nós não pregamos vida boa, vida regalada, porque Deus não mandou pregar isso. Mas Deus mandou nós pregar a sua palavra, o evangelho que salva, o evangelho que muda, o evangelho que transforma, o evangelho que abençoa. Esse evangelho, irmão, é a palavra de Deus. Não é uma coisa nova, mas é uma coisa desde a antiguidade que Deus já deixou desde o Velho Testamento. Mas hoje nós estamos aqui trazendo a palavra do Novo Testamento, que é a mesma do Antigo Testamento, é a mesma palavra que Deus deixou para Moisés, é a mesma palavra que Deus deixou para Noé, é a mesma palavra que Deus trouxe e está trazendo hoje, agora, na sua vida, na sua presença. Se você der ouvido essa palavra, e se você aceitar essa palavra, essa mensagem de Deus para o seu coração, você vai escapar da condenação, você vai escapar da maldição. A vontade de Deus é que todo mundo venha ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da sua palavra, e possa aceitar e arrepender-se dos seus maus caminhos. Só assim Deus vai fazer o que Ele prometeu na sua vida, conforme Ele tem prometido, de abençoar todo mundo. Aqueles que creem no Evangelho, aqueles que aceitam o Evangelho, aqueles que guardam a palavra do Senhor nos seus corações. Mas se rejeitam a palavra e querem sinal de Deus, não vai ter outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. O sinal do profeta Jonas foi esse, de pregar a palavra, avisar que eles deveriam se arrepender. Eles se arrependeram, mas você está arrependido? Se você arrepender-se hoje e receber também essa palavra, Deus não vai fazer o que Ele prometeu de destruir, porque Deus, a vontade dele é construir e não destruir. Então, irmãos, é você que ouve, você, meu amigo, que ouve a palavra de Deus. Saiba que Deus é verdadeiro, Deus é amor e Deus é justiça. Se você plantar vento, você colhe tempestade. Se você plantar amor, você colhe a salvação. Aleluia! Então essa é a vontade de Deus para todo mundo, para toda a humanidade, sem exceção. Deus é o Deus que salva, é o Deus que transforma e quer salvar hoje. Mas cabe a você dar ouvido, cabe a você receber essa palavra. Isso não depende de Deus, não depende de nós, mas depende de você mesmo. Cada um se queixe, porque a Bíblia diz que cada um se queixe dos seus próprios pecados. Então não vamos nos queixar de ninguém. Ninguém é culpado pela nossa condenação. Ninguém é culpado por você ir para um lugar que Deus não quer ir. Deus não quer que você vá para lá. Você vai se quiser. As portas estão abertas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles lhe respondeu e disse: agora a geração, Aleluia. ó geração adúltera, pede um sinal, porém não será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O profeta Jonas, irmãos, foi semelhante ao sinal de Jesus. Jesus passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jonas passou esse tempo também, esse período, no ventre da baleia, no ventre do peixe. Por que ele passou? Por causa da desobediência. Se Jonas tivesse obedecido o mandado de Deus sem
querer fugir da presença de Deus, ele não tinha passado por isto, mas ele escolheu passar pelo vento da baleia para ele temer a Deus, saber que Deus, da presença de Deus, ninguém consegue fugir. Da presença do Senhor nosso Deus, esse Deus que eu te apresento hoje, você não vai conseguir fugir. Se você tentar fugir de uma forma, ele vai te achar de outra forma, mas da presença de Deus você não foge. Da presença de Deus não tem como você fugir. Diz a Bíblia que os olhos do Senhor é como chama de fogo e está vendo todas as coisas. Nós, irmãos, todas as coisas que estão na terra, nós próprios, às vezes nós vestimos, nós estamos vestidos aparente, mas para Deus nós estamos nus, porque todas as coisas estão nuas perante aos olhos do Senhor. Nada se esconde da presença de Deus. Disse o salmista: se eu for para as profundezas da terra, lá tu estás me vendo. Se eu for subir até aonde eu não posso alcançar, mas se eu for para lá é o teu trono, tu vais estar lá. Então não tem para onde o homem fugir. Se o homem tentar fugir, Deus vai pegar ele, porque aonde ele estiver, o Senhor lhe alcança. Então é melhor você se render aos pés do Senhor e se chegar a ele. Se você não pode brigar, se você não pode lutar contra alguém que é mais forte do que você, se você for sábio, você vai se unir com essa pessoa. Então você pode lutar contra Deus, você pode vencer Deus, você pode fugir da presença de Deus? Não, você não pode. Então o que você tem que fazer, se você for uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, o que você tem que fazer é se unir com Deus, é se unir com Jesus, é aceitar a Jesus, é receber na sua vida, e Deus vai te honrar, vai fazer acontecer o que Ele prometeu de bem e não de mal, porque Deus não é mal, Deus é bom até demais. Tantas coisas más que o homem faz, e Deus muitas vezes Ele faz que não vê. Ele está vendo, mas Ele faz que não vê por causa da sua graça, por causa do seu amor. O filho dele que veio na terra, morreu, padeceu, foi cuspido, foi traído, foi maltratado, esbofeteado, e Ele vê isso. Deus vê isso, irmãos. Deus vê isso, meu amigo. Ele vê isso, e por isso Ele espera até o último grau que Ele pode esperar, que você se arrependa, que você venha a conhecer a palavra da verdade e se render à palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então mostra que Deus, irmão, o Pai, se fez carne e veio ao mundo para salvar a humanidade. E agora pensa, você vai ser salvo rejeitando o Filho de Deus? Não, você não vai. Se você pensar que vai ser salvo se aceitar a Cristo, você está enganado. Você está muito enganado, porque Deus não vai deixar de graça o que o Filho dele passou aqui na terra, irmãos. Ninguém tinha e nem tem condições de passar o que Jesus passou na terra, mas por sua graça Ele passou para nos salvar. Ele estava vendo a nossa situação, a situação miserável do ser humano, sem Deus e sem condições de salvação. O homem estava destinado a morrer uma vez só e daí ser condenado, mas Deus não queria isso para o ser humano. Deu uma chance, deu uma oportunidade, enviando seu Filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o sinal está de pé, o sinal está de pé. Não adianta você pedir um sinal ou qualquer outra coisa, porque o sinal continua na sua presença. Você só não aceita e não vê se não quiser. O sinal está de pé. Então, irmãos, qual foi a resposta que Deus deu para os ninivitas? Porque se arrependeu, salvação, não destruiu. Noé pregou a palavra de Deus, e qual foi a resposta que Deus deu para eles? Que eles não se arrependeram,
dos seus maus caminhos pereceram. Todos pereceram no dilúvio. Não escapou ninguém, a não ser a família de Noé, o pregoeiro da justiça. 8 pessoas, ele e a sua família, somente os que creram, que obedeceram a palavra de Deus. E hoje não está sendo diferente. A igreja está hoje de pé aqui, mas daqui a alguns instantes Deus pode mandar o seu filho vir buscar a sua igreja. E nós estamos vendo os acontecimentos, irmão. Não é apenas o sinal da Bíblia, não é apenas o sinal de Deus, mas nós estamos vendo sinais e mais sinais acontecendo no nosso mundo atual, no nosso Brasil atual, em todas as nações. Os sinais que Deus já está mostrando que Jesus está vindo aí para resgatar a sua igreja. E se você ainda quer sinal, os sinais estão aí. Israel é um próprio sinal para o mundo, para a humanidade hoje. E mesmo assim o povo não estão dando a resposta, não estão querendo, não estão vendo os sinais de Deus que Ele está trazendo para você. Se você não vê, se não quiser, o sinal de Deus está de pé. Vamos dar atenção à palavra, porque fora desse sinal você não vai poder se salvar. Então a salvação está de pé, as portas estão abertas. Se ouvires hoje a voz do Espírito Santo que está falando ao seu coração, hoje, quem sabe, pode ser a última chance. Quem sabe pode ser a última oportunidade. Amanhã pertence a Deus. Nem eu sei, nenhum de nós sabemos, mas o amanhã pertence a Deus. Se você aceitar hoje, se amanhã Jesus voltar, você está livre da condenação. Se você não aceitar hoje, Jesus voltar à noite, amanhã você está em outro lugar, ou vai estar aqui na terra. Mas para quê? Para sofrer até o dia de ser levado para lá. Porque Deus é tão bom que ainda dá oportunidade para aqueles que rejeitam. Você vê o tamanho da bondade de Deus, irmão. A Bíblia nos diz que Deus é bom em todo tempo. É bom a todo tempo. O homem faz coisas más, mas Deus, Ele faz que não vê e dá oportunidade para que o homem possa se salvar. Então vamos agarrar, vamos segurar essa chance, essa oportunidade, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Que assim Deus nos dê a sua graça. Continua dando chance para os nossos amigos que ainda não se converteram a Cristo, porque Deus é bom, vai continuar dando sim, e nós estamos orando para que isso aconteça. Se você não se render aos pés de Jesus hoje, amém? Quer passar para o pastor? Quer fazer o quê? Glória a Deus, Deus abençoe. Nós vamos para nós dar uma palavra maravilhosa, palavra riquíssima e poderosa, uma palavra de salvação, né? É o que essa igreja, o compromisso é a palavra de salvação. Nós estamos aqui para dizer que você vai ter um carro, vai ter uma casa. Não, senhor, e nada disso adianta. Você pode ter carro, pode ter casa. Se você não aceitar Jesus, está condenado. Então, você tem seu carro, tem sua casa, aceite Jesus, que você vai ser mais abençoado ainda, né? Porque quem já tem tudo, Deus deu, quem tem abençoado, com Jesus vai ser muito mais abençoado. Então, é aceitar Jesus e guardar essa palavra no coração, porque a palavra veio. O sinal é esse. Os sinais estão aí. O sinal é a igreja. Passou pregando aqui, eu senti realmente que o sinal é a igreja que é verdadeira, é um sinal na terra, porque Jesus subiu e Ele disse que de lá mandaria o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui administrando a igreja verdadeira dele. Então a igreja é um exército na terra, a igreja que prega a verdade, que tem que buscar a verdade. E é isso que tem que fazer. Vamos continuar firme, vamos acreditar que a palavra é maravilhosa, né? Deus abençoe nossos irmãos que nos acompanham, nosso irmão João Paulo, nosso irmão que nos acompanha, trabalha junto conosco, né? Que Deus abençoe todos eles ali, os ouvintes da palavra de Deus. Deus vai fazer milagre através dessa mensagem. Deus vai trabalhar nos nossos corações. Vamos estar orando ao Senhor para ir para nossas casas. E quinta-feira tem outro culto abençoado nesse lugar, em nome de Jesus Cristo, né? Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem, pela sua palavra. Peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa palavra venha desdobrar em nossos corações, venha geminar coisas grandes em nossa mente, nossos caminhar através dessa palavra, Senhor.
Essa palavra é que faz ter vida. A tua palavra é que nos traz coragem. A tua palavra que muda nossas atitudes, ó Pai, Todo-Poderoso Deus. Meu Pai, o sinal do Senhor é a sua própria palavra, meu Deus e meu Pai. Então nesta noite nós pedimos que alcance os ouvidos da palavra do Senhor, que alcance o vizinho da esquerda e o vizinho da direita. Abençoe este bairro de Itapuã, abençoe os moradores da esquerda e da direita, que eles possam alcançar o sinal, possa ver o Senhor trabalhar no seu coração, que as forças das trevas que encobrem das pessoas não vê a verdade, não vê a palavra, que cai por terra, tira as escamas dos olhos que estão encobrindo a pessoa enxergar a tua palavra, Pai. Todo impedimento que saia nessa noite e que a pessoa possa ver a sua palavra diretamente, Senhor, como o Senhor tem lançado e como o Senhor tem aplicado, meu Deus e meu Pai. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nos abençoe e nos guarda através do seu Santo Espírito, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digam amém. E a paz do Senhor seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Pastor, foi muito mais, hein? Maravilha. Pastor.